Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o último tópico da nossa disciplina de compiladores. Esse tópico está diretamente relacionado à geração de código, tá? Então, por questões de conteúdo, nós vamos trabalhar prioritariamente a questão da geração de código e a parte da otimização eu vou deixar para que vocês possam, em algum momento, se precisarem trabalhar com essa relação, que possam fazer uma pesquisa digamos assim, mais direta para essa forma de otimizar, algumas formas de otimizar a geração de código, tá? Então, nosso foco aqui é trabalhar a questão da geração de código a partir das fases que já foram passadas, a fase da análise léxica, a análise sintática e a análise semântica, tá? Então, quando a gente trabalha no fluxo completo de um compilador, né, então nós temos a nossa parte de front-end, né, já foi toda trabalhada nas outras aulas dessa disciplina. Então, agora a gente vai focar um pouco mais na relação de geração de código intermediário e gerador de código, tá? Então, são esses dois pontos que a gente vai focar para finalizar o conteúdo dessa disciplina. E como eu havia dito, a relação da otimização de código independente de máquina ou ainda uma otimização que depende da própria máquina devem ser vistas numa futura pesquisa se vocês necessitarem em algum momento. Bom, então o que é basicamente a geração de código? É o momento em que o meu programa fonte, que é aquela parte estática, ele vai ser conduzido para um código-alvo, que é o meu executável dentro da linguagem, tá? Então, essa etapa é muito complexa diretamente de um compilador, né? Porque eu tenho algumas dependências fundamentais. O primeiro ponto, a característica da linguagem fonte. Então, dependendo do aspecto que eu vou trabalhar, para tratamento, por exemplo, de classes, para tratamento de inferência de tipos, todas essas verificações do tamanho reservado para uma variável de tipo y, ou ainda como eu vou armazenar os vetores dessa variável na memória. Essas características da linguagem que eu vou projetar, elas são fundamentais e tornam a geração de código de uma forma mais complexa de ser implementada, tá? Então, outro detalhe importantíssimo é que você está desenvolvendo um código que tem uma arquitetura-alvo. Tá? Então, a gente viu que eu tenho formas de trabalhar um compilador, como, por exemplo, o just-in-time, que deve estabelecer uma relação mais direta para que a minha arquitetura, a minha arquitetura-alvo, ela possa ser utilizada para várias máquinas, né? Mas nem sempre as nossas linguagens de programação utilizaram esse modelo de arquitetura para desenvolver os nossos programas, tá? Além disso, a forma do ambiente de execução e o sistema operacional da máquina-alvo vão influenciar diretamente na hora em que eu for gerar esse código. Até então, a gente estava assumindo uma linguagem em alto nível e agora, na geração de código, nós vamos descer o nível o contexto da máquina. Então, essa diferença de contexto entre o alto nível, que é mais próximo do que a gente entende e escreve, é muito relevante no contexto da geração de código, porque eu preciso realmente traduzir essas instruções que são realizadas em alto nível para a definição do código de uma máquina-alvo. Então, além desse ponto de geração de código, a gente tem aquele aspecto optativo que é a otimização para tentar melhorar ou ainda tornar mais rápido a forma que esse código vai gerar, né? O tamanho também desse código, diminuir o número de instruções, em outras palavras. Bom, então o que a gente quer basicamente é fazer uma interpretação em médio termo, né, explícita, para o programa fonte. Isso considerando que antes de gerar o meu código de máquina-alvo, eu vou trabalhar com uma estratégia que me permita ir descendo na complexidade até chegar na minha geração de código-alvo. Passada a análise semântica, a partir de uma árvore sintática analisada semanticamente, é muito complexo para ir diretamente à geração de código específica. Então,
como um contexto teórico da criação dos compiladores, é interessante ter pelo menos um passo anterior a isso, que seria esse passo mediano em meio termo, que é a geração de código intermediário. Tá? Então, qual é a principal diferença entre a geração de código intermediário e a geração do código-alvo? Lá no meu código intermediário, eu não tenho algumas características específicas diretamente da arquitetura. Por exemplo, quais registradores eu vou usar? Então, quais os endereços eu vou alocar na minha memória para referenciar uma variável? No código intermediário, a gente não está preocupado ainda com esses detalhes. Tá? Então, a geração de código intermediário é uma forma de deixar mais branda a relação entre a análise semântica e o processo que vai ser a geração de código final da minha máquina-alvo, do código-alvo. Então, algumas estratégias são fundamentais, mas qual é a vantagem em colocar esse passo intermediário na minha fase de síntese? O primeiro ponto de vantagem é que eu posso fazer uma otimização já no meu código intermediário. Então, a otimização no meu código intermediário, ela também tem o objetivo de diminuir a quantidade de instruções que eu devo repassar para as estratégias de geração de código a partir daquela máquina-alvo que eu quero definir. Tá? Então, ela vai simplificar a implementação do meu compilador no momento em que eu tenho uma modularização, assim como a gente pensou lá com a análise léxica em relação à análise sintática. Essa geração de código intermediário, ela tem essa mesma simplificação com a geração de código, tá? Então, essa modularização do meu compilador, ela traz essa vantagem de simplificação. E eu tenho também a relação da tradução desse código intermediário, que ele pode chegar, olha, eu estabeleci até aqui, em qualquer linguagem que eu defini, e eu tenho o meu código intermediário, o passo seguinte para a geração de código-alvo para as diversas máquinas, ele vai ser simplesmente uma adaptação daquele código intermediário que já foi gerado. Então você não precisa criar um novo compilador para cada máquina específica que você vai trabalhar. Não, você só precisa agora fazer a fase de geração, trabalhar com a fase de geração de código a partir todo aquele processo que você já fez. Então você chegou no código intermediário, você tem a opção agora de modificar a forma de gerar o código para cada máquina que você queira aquele compilador definitivo. Então qual é a desvantagem principal? Eu estou adicionando um processamento a mais, um módulo a mais dentro do meu compilador, e assim como essa adição traz vantagem, ela pode também trazer a desvantagem de uma complexidade maior para o desenvolvimento do meu compilador. Tá? Apesar da simplificação dentro do contexto de implementação, essa modularização ela traz recursos novos que devem ser aplicados e uma gestão da entrada da informação e da saída que ela tem que realizar. Tá? Então, basicamente, nesse contexto, a entrada da minha geração de código intermediário é aquela representação básica do final da nossa fase de análise, que traz um programa-fonte transformado, digamos assim, na minha árvore sintática abstrata, além da própria relação que eu tenho em todas as fases com a minha tabela de símbolos. E a saída que eu almejo para essa geração de código intermediário é simplesmente trazer para mais próximo possível do meu código-alvo. Então eu vou fazer uma representação usando um conjunto de instruções que vão me deixar mais próximo, ou seja, vão me trazer uma abstração mais inerente à característica da minha máquina-alvo. Então, eu tenho várias formas de trabalhar, Aí eu vou pensar, dentre essas formas, se eu quero o maior ou menor nível de abstração para essa geração de código intermediário, se eu quero obter informações da minha máquina-alvo para ser utilizada nessa geração, o que é, em alguns momentos, uma desvantagem, porque aí você restringe mais ainda a aplicação do seu compilador a uma máquina definitiva, tá?
Mas pode ser que realmente esse seu compilador seja somente desenvolvido para aquela máquina específica. Então, trazer esse aspecto de informação da minha máquina-alvo é interessante para que eu possa trabalhar no momento de otimização também da geração desse meu código intermediário. E aí eu posso fazer adição ou não de informação dentro da minha tabela de símbolos, tá? Basicamente o que eu vou fazer é pego a minha árvore sintática abstrata de entrada e eu vou transformar essa árvore em uma linearização, ou seja, um conjunto de instruções passo a passo que devem ser seguidas para a montagem do meu código-alvo. Então eu tenho diferentes formas e níveis de representação desse meu código intermediário, tá? Então quando eu faço todo o meu processo de compilação, eu vou gerando algumas coisas explicitamente, que são saídas que devem ser apresentadas e interpretadas para cada fase, e vou trazendo informações implícitas também, né, que são informações que não precisam definitivamente estarem como uma representação direta daquilo que eu desenvolvi. Tá? Então, quando eu penso no meu programa-fonte, a minha representação intermediária de alto nível, ela começa com a ideia de uma árvore de análise sintática, e aí eu tenho a nossa estrutura hierárquica natural, né, que é a minha árvore traz essa definição. E aí, quando eu tenho essa minha definição bem estruturada, eu tenho uma facilidade com relação às tarefas de checagem estática de tipos, porque eu posso utilizar a ideia dos atributos herdados e dos atributos sintetizados, bem como os atributos intrínsecos, para checar toda essa validação. Mas eu posso ainda, a partir dessa representação de alto nível, descer um pouco mais o nível, deixar mais próximo ainda do meu código destino. E aí uma estratégia que é comumente utilizada na literatura é a relação do código de 3 endereços, né? Então esse código de 3 endereços, ou qualquer estratégia que tenha essa semelhança, ela vai ser importante para que eu trabalhe as tarefas que vão ser dependentes da máquina que eu vou trabalhar. Além de facilitar como entrada para a geração de código e transcrever todas essas instruções de 3 endereços para facilitar a alocação dos meus registradores na máquina, como eu vou selecionar as minhas instruções, né? Além disso, fazer a otimização, tentando reduzir a quantidade de instruções necessárias para gerar aquele código que eu defini lá na minha fase inicial de análise. Bom, então, essa geração intermediária, né, a gente pode ver os diferentes níveis considerando, por exemplo, um laço. Nessa ideia do laço, a nossa árvore ela armazena os elementos do laço, que são a condição, o incremento, né, a própria palavra-chave de que laço eu vou utilizar e as instruções dentro dela. O código de 3 endereços ele vai guardar rótulos e essas instruções vão ser definidas a partir dos nossos saltos. Então eu posso dar um salto para um rótulo muito semelhante ao que algumas linguagens faziam isso de forma em alto nível, né? Que é um go-to. Essa ideia de um go-to e definir um label, que é um bloco de instruções, é muito próxima daquilo que o código de 3 endereços faz quando está tratando um laço ou também um condicional, né? E aí isso já fica mais próximo do que o código de máquina faz também. Bom, então vamos começar a pensar no nosso código intermediário para depois pensar no nosso código de máquina especificamente. Então esse meu código ele pode ser realmente um conjunto de instruções, o que rege a ideia de código, ou pode ser uma estrutura de dados que traça essa abstração de uma forma direta. Então a linguagem C ela usa como uma representação iniciária, né? Ou intermediária, perdão, usa como uma representação intermediária. Aí eu tenho o compilador C, ele é basicamente o meu back-end. E aí ele faz a reutilização desse back-end
e evita a necessidade de se construir um novo. Já o compilador C++, né, o primeiro, o original, ele era assim. E aí teve uma evolução permitindo que eu tivesse processos mais otimizados. Tá? Então, se a gente considerar aqui, olha, eu tenho um front-end que são iguais para o C e o C++, aí eu gero aqui um código em C. Lógico que esse front-end tem algumas alterações com relação às instruções, com a utilização da programação orientada a objetos. Tá? Mas aí no compilador C, eu já tenho otimizações diretas, né, do meu código intermediário. Ele vai gerar código para múltiplas plataformas, além de outras vantagens. Então, o nosso código intermediário ele pode ser representado de duas formas. Né? Eu posso trabalhar como front-end em 3 fases e definir essa minha arquitetura. E aí eu gero o meu back-end, que seria a geração de código, que é a representação intermediária antes da geração de código. Ou ainda eu posso trabalhar com um front-end direto. Essa minha representação intermediária comum, ela leva a 3 passos, digamos assim, de back-end, que seria a geração de código intermediário, por exemplo, um código de 3 endereços, a otimização desse código e, finalmente, a geração de código de máquina. Bom, então vamos considerar as duas formas mais populares da geração de código intermediário, tá? Que é o código de 3 endereços e o P-Code, né? Que é o P-código. Então, como é que funciona o código de 3 endereços? A gente tem uma instrução básica, e aí, por exemplo, eu vou avaliar expressões aritméticas. E aí eu tenho que utilizar 3 endereços e um operador para definir essa instrução. Então, x é a minha variável, y também é minha variável, op é o meu operador aritmético, mais ou menos, por exemplo, e z é outra variável. Então, perceba que eu tenho, no máximo, 3 endereços para uma instrução. Então, esse nome já vem claramente dessa definição para cada instrução. Tá? Então, ocorre a manipulação de até 3 endereços na memória. Eu não posso fazer instruções que tenham mais do que essa relevância. E nem sempre essas instruções seguem esse formato. Né? Por exemplo, A é igual a menos B. A gente tem algumas variações. Então, vamos considerar aqui que na minha árvore sintática abstrata, eu tenho a seguinte expressão. 2 que multiplica A, B menos 3, e depois eu faço a soma de ambos os resultados. Para converter essa árvore sintática ou essa expressão em um código de 3 endereços, o que eu posso fazer aqui? Tá? Eu tenho que o T1 está associado a uma multiplicação. Esse T1 é um endereço temporário para armazenar o valor da multiplicação. E eu vou definir um T2 bem aqui, tá? Então vamos colocar aqui. Esse aqui representa um valor para armazenar essa multiplicação, valor temporário. E aqui eu tenho o meu T2 para armazenar a subtração de B e 3. Logo em seguida, eu tenho uma variável T3 que vai armazenar a relação de T1 temporária e a relação de T2 temporária com a soma. Então, esse código de 3 endereços, ele foi obtido a partir de uma árvore sintática e convertido linearmente, né? Tem um conjunto de instruções seguindo um passo a passo. Isso fica mais próximo do meu código de máquina, tá? Essa linearização que eu estou fazendo aqui, ela vai ser da esquerda para a direita, né? Que é um percurso que a gente conhece como pós-ordem. Outra possibilidade que eu poderia fazer é T1 recebe o B3, que não tem ordem relativa, o T2 recebe o 2 vezes A, e o T3 faz finalmente a soma. Então, T1 seria essa primeira verificação, T2 seria a segunda, e finalmente eu teria o T3 aqui. Bom, então, analisando o nosso processamento, nós teríamos os nomes T1, T2 e T3, que eles vão ser diferentes do que eu já tenho aqui no meu código-fonte. Eles vão representar, basicamente, os nós interiores da árvore sintática e a computação para esses valores, né?
Já o nó temporário, né, o elemento temporário T3, ele vai ser justamente a minha raiz. E aí, eles podem ser mantidos na memória ou em registradores, porque alguns deles não vão mais ser utilizados durante o meu processamento. Então, essa relação ela pode ser considerada na hora do momento que eu estou fazendo a otimização do meu código para gerar, da otimização do código intermediário para gerar realmente o meu código. Bom, então vamos pensar o seguinte, um programa que computa o fatorial em uma linguagem qualquer, tá? E um possível código de 3 endereços associado para ele. Perceba que a nossa relação do comentário não vai fazer parte, né? Lembrando que isso aqui, o analisador léxico se encarrega de retirar, porque ele não precisa dessa informação para o nosso código. E aí ele pensa o seguinte, né? O programa de exemplo é só um label, readX, ele vai representar essa instrução que é a leitura do meu código. Logo em seguida ele faz if 0 menor do que x, then. O que acontece aqui? Quando eu tenho normalmente um if, eu tenho um desvio de comando, né? Então eu posso ter a utilização ou não de um bloco de instruções. Então, como é que é a representação do if para esse código de 3 endereços? Eu tenho a relação T1, que recebe x maior do que 0. Isso é a verificação que eu tenho para um booleano. Então, eu vou representar T1 aqui. Em seguida, eu coloco o if false, né? Se esse T1 for falso, eu vou para o label 1. E aí eu tenho que definir um label 1. Quem é que vai ser esse meu label 1? É aplicar o fact1, tá? E em seguida eu vou criar um label 2. Esse meu label 2 está representando essa repetição aqui, ó, que faz o T2 igual a fact multiplicando o x. Fact recebe T2, tá, ó. Ele não recebe a própria multiplicação, então eu só posso usar 3 endereços. Fact recebe T2 e uma variável T3 vai ser associada ao meu x. E finalmente esse x recebe T3. Tá? Então isso vai acontecer. Aí eu verifico agora o until x igual a 0. Como ele está fazendo essa verificação? O T4 recebe a relação de x igual a 0. E aí eu pergunto, ó, se false T4, se isso não for verdade, eu vou para o label 2. Então eu repito essa relação aqui, ó, tá aqui o meu label 2. Meu label 2 é toda essa relação aqui, ó. Tá? Eu repito essa instrução. Caso esse meu T4, que é o meu x, conseguiu ser 0, né? Enquanto ele for 0 eu continuo repetindo, caso contrário ele não repete, e aí eu escrevo o fact, que é a variável que já foi atualizada, e finalmente o que é que eu faço? Eu tenho um if aqui, ó, né? Eu chamo o label 1, que é a representação que a gente definiu. Finalmente é a parada, né? Halt. E aí para. Não tem mais o que fazer no número de instruções. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente estabelecer algo que sai lá da relação de alto nível, que é um código mais próximo de uma linguagem fictícia, e transformando em algo que se torna um pouco mais fácil, mais brando e mais próximo para a geração do código de máquina-alvo. Então, normalmente a gente não trabalha em forma de texto, né? Mas esse código ele pode ser usado a partir de estruturas de dados que facilitem, né, essa relação. Cada instrução que eu trabalho, ele tem uma estrutura de registros com vários campos, né? E aí a gente tem uma quádrupla para tratar esse código de endereços que vai ser restringida para no máximo 3 endereços. Então, o primeiro elemento dessa quádrupla, ele representa uma operação e os 3 outros para endereços, tá? Perceba que essa quádrupla nem sempre ela vai ser preenchida completamente, porque são até 3 endereços que eu posso trabalhar. E aí, para instruções com menos de 3 endereços, a gente deixa esse campo vazio.
pode ser associada aí ponteiros para os nomes da tabela de símbolos, né? Para tratar os elementos que podem buscar informação. E aí o que eu tenho basicamente é uma sequência de instruções, que é um vetor ou uma lista ligada desse conjunto de quádruplas. Então vamos pensar o seguinte, aquele era o nosso código intermediário de uma relação, e eu posso converter em dizer, ó, read uma função x, greater than, né, maior que x, 0, guarde essa informação em T1, aí if f, que é o false, dessa informação de T1, leva para o label 1, só preciso de 3. Aqui eu tenho um assign, que é justamente uma atribuição do valor 1 na variável fact. Crio um label 2, e aí esse meu label 2 tem uma multiplicação da variável x vezes fact e eu armazeno em T2. Depois eu tenho uma atribuição da variável do valor de T2 em fact. Depois eu tenho uma subtração de x e 1, armazeno em T3. Finalmente, uma atribuição assign de x em T3, aliás, de T3 em x, perdão. Pergunto se tem uma igualdade, né? Atribuo uma igualdade de x com 0 em T4. Se o falso a mesma estrutura, T4 vai para L2. Finalmente escrevo o fact e finalizo o label L1, né? Dizer que o label L1 está aqui. E aí eu tenho um halt, que é parar. Bom, então a relação entre quádruplas e triplas, ela pode ser bem computada e melhorada, né? Se a gente pensar na utilização de menos instruções e menos atributos como uma eficiência de geração de código. Então, o quarto elemento das quádruplas, quando ele está presente lá, que nem sempre a gente tem a presença desse elemento, ele vai ser sempre o endereço de uma variável temporária. Então, é interessante a gente eliminar para tornar essa implementação mais eficiente. Então, a gente pode utilizar o conceito de triplas, diminuir uma dimensão aí dessa minha estrutura. E aí, cada instrução que eu fizer, eu vou colocar um índice. Aí, esse índice, ele pode me ajudar na referência em outras instruções. Então, para aquele mesmo exemplo do readX, a gente poderia definir como sendo o índice 0 de instrução, que tem a mesma relação associada, só que com 3 elementos. Lá no índice 1, a gente usa a função greater than, que é x e 0, que é perguntar, associar isso no endereço 1. Perceba que eu não preciso aqui dizer que a variável 1 está diretamente relacionada. Eu só faço a relação com o índice do que eu quero tratar. Tá? Se for falso o que eu pergunto em 1, eu vou para 11, que eu já paro logo. Eu não preciso utilizar o label aqui. Tá? Então, as minhas instruções agora, ao invés de utilizar label, elas referenciam a sequência de qual informação elas vão. Tá? E aí eu tenho uma otimização, a passo que eu diminuo essa relação de informações que eu preciso, e a checagem de labels realmente é muito chata de ser feita. Tá? Então é bom só usar a direção para poder montar a geração do nosso código. Então a vantagem que nós temos no uso da tripla é basicamente uma economia em cada entrada, porque agora eu não preciso mais um endereço e eu já tenho essa relação direta lá no meu conjunto de instruções. E eu vou diminuir também o número de instruções, porque eu não preciso mais colocar rótulos para levar, por exemplo, num laço ou num comando de decisão, né, num if-else da vida. Então, essa é a ideia de se pegar uma quádrupla e converter para uma tripla, e esse é relativamente o conceito por trás do código de 3 endereços. Tá? O P-Code, que é o P-código, ele é definido como um código de montagem-alvo padrão. Tá? Então, normalmente, ele foi produzido pelos compiladores em Pascal, um pouco mais antigo. E aí ele foi projetado para definir o código de uma máquina hipotética que vai ser baseada em pilhas. Né? Por isso a ideia de usar o conceito de P-máquina, e aí eu tenho esse interpretador para diversas máquinas reais. Então, quando eu gero esse meu P-code,
é gerar um código intermediário e associar para um interpretador que vai trabalhar em conceito de pilhas nas máquinas reais que eu for trabalhar esse meu processo de compilação. Então, na realidade, a ideia principal, primordial disso, é muito semelhante ao que acontece com uma máquina virtual, né? Que é basicamente definir um código intermediário que usa o conceito dessa relação de pilhas, e qualquer máquina real que tenha esse interpretador da P-máquina, ele vai ser reescrito para a nova plataforma, né? Então, quando eu tenho esse meu P-máquina, eu passo a geração de código intermediário fundamentado em P-code, e aí esse meu próprio interpretador, ele faz a geração do meu código e a execução. Tá? Então, ele foi muito útil com a relação de código intermediário, e aí tiveram diversas extensões e modificações para compiladores de código nativo, mas a maioria para linguagens derivadas de Pascal. Tá? Bom, principais características. Ele vai ser projetado para ser usado diretamente, né? Então, eu tenho que ter uma descrição direta, né, mais, digamos assim, mais escondida do meu ambiente, de execução que eu vou fazer. Então, eu tenho que ter informações específicas do interpretador representado pela P-máquina, né? Então, tamanho de dados, formação da memória, elementos de índices, a questão de como fazer a relação de precedência dentro da pilha. Então, todas essas informações elas têm que ser direcionadas e específicas para esse meu interpretador, que é a P-máquina. Então, toda a representação e implementação similares ao código de 3 endereços, mas com aspectos voltados para esse interpretador, que é a P-máquina. Tá? Bom, então se eu considerar uma versão geral, né, simplificada da P-máquina, eu tenho que ter a relação da memória de código, da memória de dados, né? O que eu vou especificar não diretamente para as variáveis com nomes. Eu tenho que ter uma pilha de dados temporárias e eu tenho que ter também os registradores para armazenar informações dessa pilha e realizar o suporte de execução. Então, essa minha pilha, ela vai ser, digamos assim, uma abstração da minha tabela de símbolos, né, para o processo de compilação. Então, a tabela de símbolos tem uma relação durante todo o processo de compilação. Essa pilha com seus registradores para dar suporte, aí ela vai dar suporte para toda a utilização desse meu P-code e a interpretação para a minha P-máquina. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, olha, mesma instrução que a gente trabalhou anteriormente, 2 vezes 4 mais abre B menos 3 fecha parênteses, né? E aí eu vou usar agora um conjunto de funções que fazem a relação do empilhamento e da relação dos registradores. Então, por exemplo, eu começo usando a função load constante, que é para carregar a constante 2. Depois eu vou ler, né, carregar da variável em A, para pegar esse valor de variável A. E aí eu faço uma função multiplicação de inteiros. É isso que está acontecendo aqui, ó. 2 vezes A. Logo em seguida, eu uso o load B e faço LDC3, que é pegar o valor de B e carregar a constante 3. Em seguida, eu faço uma subtração de inteiros. Perceba que a tabela de símbolos vai ser fundamental, porque eu preciso ter a relação do tipo de A e o tipo de B para saber qual a função que eu vou utilizar. Se é uma em ponto flutuante ou se é em inteiros. E, finalmente, eu utilizo ADD, que é fazer a adição entre tudo aquilo que foi carregado e computado na minha subtração. Então, isso, quando passado para o meu interpretador da P-máquina, ele consegue realizar a instrução que a gente acabou de definir também com o código de 3 endereços. Tá? X recebe Y mais 1. Então, carrego o endereço para X, LDA, depois carrego a informação de Y, em seguida carrega a constante 1, em seguida adiciona e depois eu faço o empilhamento, que é o STO, que é armazenar no topo o endereço de X. Tá? E aí depois, abaixo do topo, eu retiro os dois que já fiz do Y e do X.
A principal diferença entre LDA e LDO é que eu tenho aqui carregar o endereço de X e aqui é carregar o valor. Tá? Isso vai para a relação dos registradores. Bom, então aqui está um exemplo que a gente tem do fatorial, aquela mesma relação, agora usando o P-Code. Tá? Então ele vai fazer um conjunto maior de instruções. Entretanto, o meu próprio interpretador da P-máquina, ela fica responsável por fazer aquela otimização de código e a vantagem está relacionada à portabilidade que pode ser aplicada. Tá? Então aqui eu vou ter um conjunto de relações e eu deixo um ponto interessante para ser comentado, que é justamente aqui, ó. O label 2, né? Eu estou definindo também rótulos aqui na minha P-Code, no meu P-Code. Quando eu defino esse rótulo label 2, bem aqui, ó, eu estabeleço que eu tenho o carregar o endereço de fact, depois eu vou o valor de fact para cá, para fazer essa computação. Mas eu utilizo também esse label 2. E a função fj, que é um jump que eu vou fazer, leva para o label 2 se for falso. Né? Então ele faz também essa relação e de novas funções para essa P-máquina. Né? Então eu tenho que saber quais são as funções dela para poder gerar o meu código a partir do código intermediário, que pode ser a minha árvore sintática. Então a gente pode aqui estabelecer agora uma relação entre as duas estratégias que a gente trabalhou para definição do código intermediário. Bom, código de 3 endereços. A gente percebeu que com poucos exemplos, a gente considera que ele vai ser mais compacto. Eu vou ter um número menor de instruções. Ele vai ter a questão da autossuficiência, porque eu não vou precisar de uma estrutura auxiliar para fazer o meu processamento, como o caso da pilha no P-Code. E um detalhe interessante também é mesmo eu tendo menos instruções, eu ainda consigo interpretar melhor as instruções relativas, porque elas me parecem ser mais próximas daquilo que a gente definiu como saída da análise semântica. O P-Code ele já leva a uma proximidade do código de máquina. Então eu tenho uma estrutura de dados implícita que é uma pilha. Agora, as instruções vão precisar de menos endereços. Em alguns casos eu não vou precisar de nada, porque as instruções vão sendo computadas, né? E os endereços são omitidos lá dentro da minha pilha. Outro detalhe importante é que o meu compilador ele não precisa trabalhar com nomes temporários, né? Porque tudo vai estar fundamentado nos índices da pilha. Tá? Então, essa relação é que me permite escolher entre uma ou outra estratégia no meu projeto de compilação. Perceba que o P-Code ele vai ser muito bem trabalhado quando eu tenho essa representação do conhecimento da minha P-máquina, das máquinas que vão usar o interpretador para receber o P-Code e realizar o código. Tá? Já o código de 3 endereços, ele pode até facilitar mais ainda para que você possa trabalhar com o código, com a conversão realmente no código de várias máquinas específicas. Então esse é um ponto positivo. E nada impede também que você trabalhe com um código de 3 endereços e dentro dessa relação você utilize uma máquina virtual que já recebe esse código de 3 endereços como entrada para a geração de código. O próximo passo que a gente vai tratar é a fase final, que é a geração de código específica. Tá? Então a gente vai ver agora aqui alguns exemplos de como realmente fazer a tradução do programa fonte. Perceba que a gente já vai considerar que foi analisado sintaticamente e semanticamente. E aí, para o código intermediário, a gente vai pensar que ele está pronto para otimização em aspecto de geração de código-alvo. Tá? Então, a gente vai ver só algumas situações. Outras mais complexas, a gente vai ver algumas referências que eu vou deixar depois para vocês sobre geração de código. Tá? A ideia geral é a mesma. Tá? Mas cada detalhe que a gente for tratar é bem específico, né? Porque eu tenho muitas situações possíveis para geração de código
de alto nível para um código de máquina. Bom, então vamos ver aqui, por exemplo, cálculo de endereços, referências de matrizes, declarações de controle, expressões lógicas, né? E aí a gente não vai trabalhar aqui especificamente registro, ponteiro, né? Criação de rótulos, a questão do backpathing, né? Que é depois que eu trabalho esse conjunto da geração, eu vou verificar se tem algo correto lá nas chamadas e procedimentos também, de funções. Tá? Então essas coisas a gente não vai trabalhar aqui especificamente, porque requer um conteúdo muito mais abrangente e a gente, infelizmente, não tem condições dentro do contexto da nossa disciplina, né? Do tempo, da carga horária dentro, e da ocorrência dessa situação que a gente está de manter as aulas remotas, né? Virtuais. Bom, então para o cálculo de endereços. Quando eu vou gerar o código final, eu não posso usar nomes de variáveis, né? Então eu tenho que substituir por endereços de memória. Então eu tenho que usar aqui endereços absolutos de memória ou registradores, tá? E esses endereços eles podem ser armazenados na tabela de símbolos, tá? Sem problema nenhum. Quando eu estou na geração de código intermediário, eu preciso já calcular esses endereços, né? Então, quando eu estou trabalhando com as matrizes, ponteiros, eu tenho que ter essas referências já lá para fazer a geração de código. Por isso, a tabela de símbolos é importante. E aí, agora vamos fazer o seguinte, olha, eu vou considerar o código de 3 endereços e o P-Code para calcular os endereços, tá? Então, código de 3 endereços, notação em C. Eu tenho o T1, que recebe o endereço da variável x mais 10 e a referência de T1 vai ser 2. Então, o que eu quero é armazena o valor da constante 2 na posição de memória referente ao endereço da variável x, né, mais 10 bytes. Perceba que isso é uma operação de ponteiros. Então, quando eu vou fazer aqui o P-Code, eu tenho instruções novas aqui, tá? Bom, o IND representa carregamento indireto, que é basicamente trocar o endereço na pilha pelo conteúdo no local resultante da aplicação do deslocamento. Então eu tenho essa instrução que ela me permite fazer essa função direta, né? Que é fazer essa relação de troca. E o IXA, que também é uma função, é a relação de endereço indexado. Ele substitui os valores na pilha que eu tenho pelo endereço resultante da aplicação do deslocamento em I. Então, primeiro eu faço um deslocamento e depois eu faço a utilização do valor no endereço. Tá? E aí, essa escala é S do valor base A. Então, eu tenho que ter o topo, que é o meu I, eu tenho que ter o meu A e eu tenho uma dimensão da quantidade que é a escala, né? Que é quantos endereços eu vou precisar trabalhar para fazer a alocação. Então, código de 3 endereços, eu tenho T1 igual a mesma do endereço de x mais 10 e o T1 igual a 2. Como é que fica o código P equivalente? Carrega o valor de x, faz o valor da constante 10, aí você endereça de 1, né, do valor, carrega o valor de 2 e coloca na ponta da pilha. Tá? Então, esse LDC ele vai pegar o valor 10 da constante, o IXA1 é aquilo que a gente falou, né? Ele vai trocar o valor na pilha pelo endereço resultante, tá? E aí ele carrega 2, que é o valor que vai ser realizada a troca. No código de 3 endereços, é basicamente isso que eu estou fazendo, né? Eu tenho 3 endereços aqui e vou fazer a troca a partir de algo que é bem mais próximo do que a gente faz lá em C, né? Alguns alunos até não gostam de trabalhar em C porque acham que é muito próximo da máquina, né? E realmente ele tem com essa operação de ponteiros. E isso é uma vantagem e desvantagem quando o programador tem um controle. E o código de P equivalente é o conjunto de instruções que vai ser fundamentado para a minha P-máquina. Bom, então vamos ver referências de matrizes agora como exemplo, né? Então eu tenho A, o endereço I mais 1 recebe A, o endereço de A, J vezes 2 mais 3. Estou supondo aqui que I e J são inteiros, né? E uma matriz de inteiros para a qual o índice A é. Bom, eu tenho endereço base A mais índice menos limite inferior vezes o tamanho do elemento. Eu preciso me preocupar com
o tamanho do elemento que eu vou trabalhar na minha memória, porque é um número de inteiros. Então, se eu considerar o C, o endereço A I mais 1, ele vai ser o A mais I mais 1 menos 0, que multiplica o tamanho que eu tenho na memória para inteiro, que é o size of int. Tá? O código de 3 endereços seria definir uma temporária I mais 1, que é o índice. O T2 é dizer que é o T1, ó, vezes o tamanho do elemento de A. Em seguida, T3 é endereço de A mais T2, né? T4 vai ser igual a J vezes 2 para computar o índice. O T5 pega o tamanho do elemento, né, para A. O T6 vai ser o endereço de A mais o T5. E em seguida eu faço o que com o T7? Eu pego o valor que eu tenho em T6. Em T8 eu pego T7 mais 3, faço a soma. E finalmente o endereço de T3, que é isso aqui, recebe... No endereço de T3 eu vou modificar pelo valor de T8. Isso é o código de 3 endereços para essa referência de matriz. Então perceba que o tipo da minha matriz vai influenciar e eu vou pegar essa informação no element size para essa variável. Tá? Mas um detalhe importante é que ele pode ser dado pela tabela de símbolos. Então esse element size eu posso já associar com a tabela de símbolos que já foi codificada lá, tanto na análise léxica, na análise sintática e na semântica. Então eu tenho essa informação já em mãos. Por isso ela ajuda também na geração do código específico e no código intermediário. Considerando agora o P-código, para a representação dessa matriz, né, unidimensional, que seria um vetor, nesse exemplo, a atribuição, primeiro a gente vai carregar o endereço da variável A, logo em seguida fazer o carregamento do valor de I e carregar a constante 1. Após esse load, fazer a adição e usar a função x, que é basicamente o endereço que vai indexar, né, lá na pilha, a partir do endereço resultante dessa função, que é o element size A. Então ele vai fixar na pilha o endereço da minha variável A. Logo em seguida ele carrega o endereço de A, computa J vezes 2 nessas três instruções e fixa mais uma vez o endereço agora da variável A lá associada. Ind0 vai funcionar como a substituição, né, do conteúdo no endereço da pilha. Então ele vai substituir o conteúdo que eu tenho, que é justamente o AJ3, J vezes 2, perdão, que foi multiplicado aqui, e vai carregar a constante 3 fazendo a adição e colocando no topo da pilha. Então essa computação vai ser realizada a partir usando o P-código para fazer a mesma instrução que a gente trabalhou anteriormente com o código de 3 endereços. Bom, a declaração de controle, né? Com o código de 3 endereços, nós usamos o if falso, a função aplicada T1, goTo L1, e definimos o label goTo L2, né? Que é o S1 vai ser o código para definição, e o T1 é a avaliação de E. E, finalmente, o L1 passa para o código de S2 à medida que isso é realizado. E o label 2 é basicamente definir o fim do if. Tá? Esse if else ele testa se esse T1 que eu defini ele é falso. E o goTo faz o salto incondicional. Né? Não tem uma condição associada, é simplesmente verificar o label para qual ele vai direcionar. Lá no P-código, a gente tem um código para avaliar E. Lembrando que o FJP ele vai salta se o valor no topo da pilha é falso. Então, ele verifica lá se nesse topo da pilha, na avaliação de E, isso gera um L1 falso. Né? Em seguida, ele dá um salto incondicional, que é a utilização do jump P.
O jump P é sem condição, né? Sem verificar o condicional. É um go to. E o FJP é um salto com condicional. E aí ele faz a mesma estratégia agora para o comando if. O while, parecido, tá? O label L1, eu defino o label. Aí eu tenho um código para avaliação da expressão T1, que vai definir nessa variável T1 temporária. If false T1, go to L2. Ele vem para o label L2, né? E executa if false T1, se for realmente o teste falso, né, ele vai pular para L2, então ele não faz nada. E se for verdade, ele executa o código para S e volta para o label 1, fica fazendo o while, como a gente já conhece, né? Lá no P-código, ele define o lab L1, que é a condição para L1, avalia aqui o próprio ele pode utilizar também, né, o label, a questão de label lá no P-code, e faz o salto usando o FJP para L2, aplica o código de S, caso contrário, ele faz para L1 voltando. Tá? Então a mesma ideia acontece aqui na declaração de controle usando o comando while. Bom, então algumas considerações são fundamentais para a gente fechar essa parte de geração de código e dessa relação do P-code e do código de 3 endereços. E, por exemplo, alguns rótulos eles vão precisar de 2 passadas. Então, eu vou ter em algum momento nas minhas declarações de controle. Então, eu tenho essas passadas. Esses saltos que eu vou dar para cada rótulo vai sendo gerado, mesmo que eu faça, tem que ser gerado antes da definição do meu rótulo anterior, tá? Então, às vezes, a gente não sabe o endereço real do rótulo para o qual se está saltando. Então, isso é um problema que deve ser considerado. Então, a ideia é gerar nomes lógicos para definir esses possíveis saltos, né? E depois, em uma segunda passada, trocar os nomes por endereços reais. Essa técnica é basicamente essas 2 passadas. Não precisa fazer a realização dessas 2 passadas, que é o backpathing, que é basicamente você fazer um ajuste retroativo. E aí você tem um armazenamento temporário dos rótulos que ainda vão ser gerados, né? E aí você vai atualizando esses rótulos à medida que for necessário. Então esse ajuste retroativo é importante quando a gente tem a relação dos rótulos e com essas funções, com essas instruções de if, de while, é interessante trabalhar com o backpathing, que é basicamente de forma retroativa você vai alimentando um repositório com atualizações ou buscas para saber os rótulos que vão ser gerados. Tá? Então, basicamente, para técnicas para geração de código. Então, quando eu estou diante de procedimentos /funções de geração, eles são fundamentados na árvore sintática e eu tenho uma busca em pós-ordem, né? Essa é uma possibilidade. Ou as ações equivalentes podem ser definidas a partir da análise sintática, né? Se eu não for gerar essa árvore explicitamente. E também eu posso utilizar de forma ad hoc, que é, à medida que eu faço os meus procedimentos sintáticos, eu vou conduzindo a geração do meu código passo a passo. Ao final de todo o processamento sintático, eu tenho a geração desse código já implementado. Tá? Então, por exemplo, um P-code com base na árvore sintática. Eu tenho um procedimento aqui, e aí dentro dessa árvore sintática que está gerada, eu tenho a possibilidade de gerar um código diretamente lá na instrução da minha árvore. Então eu passo uma árvore aqui, né, um nó da árvore, e aí eu vou fazendo essa consideração. Se eu tenho mais, então eu gero o código com o filho mais à esquerda, né, faço a verificação recursiva do filho à esquerda, depois a do filho mais à direita, e aí eu escrevo a adição. Né? Se eu tenho um ID, então eu faço o carregamento, né, da variável A, mais o valor da instrução do ID, e assim sucessivamente. Eu tenho um procedimento que recebe um nó
da árvore e vai gerando o código passo a passo. Tá? Então, o código gerado seria, por exemplo, LDAX, aí eu carrego o endereço de X, depois carrego o valor de X, que é o que eu estou fazendo aqui, de ID mais num recebe ID. E aí eu carrego uma constante 3, tá? Essa expressão que eu estou testando, x igual a x mais 3 mais 4. Aí depois eu faço a adição, né? Eu coloco aqui na pilha o valor e depois eu carrego o 4 para adicionar. Então eu tenho agora essa expressão gerada por esse código, né? Que só recebe os elementos da árvore e vai gerando o código passo a passo aqui. Então essa é uma forma utilizando uma função diretamente com os elementos das árvores que vão sendo geradas. Tá? Essa geração de código ad hoc, né, que a gente vai amarrado aos procedimentos sintáticos, ela pode ser feita também. Né? Então se eu tiver uma gramática fator, implica em abre, expressão fecha, ou num ou id. Eu posso definir essa geração de código assumindo que, à medida que o meu analisador sintático vai lendo, eu vou gerando os meus códigos, né, de forma ad hoc, colocando a geração do código a partir das funções, e finalmente eu já posso compactar aí a relação de erros também. Então eu posso dizer que acontece alguma coisa relacionada ao meu analisador sintático no erro. Então perceba que eu estou fazendo agora a minha geração de código diretamente lá já voltada junta com as funções da minha gramática que são do analisador sintático. Bom, então a gente encerra aqui, né, o nosso conteúdo com as fases de um compilador. E aí essas duas fases de otimizador de código independente de máquina e otimizador de código dependente da máquina, eu deixarei para vocês como digamos assim, uma forma de pesquisar caso necessitem em algum momento trabalhar com esses conteúdos.